Bem-vindos a mais um podcast feito de alunos e para alunos. Hoje vamos falar de um tema que todos nós conhecemos, por mais que haja quem finja que não. O medo. Há quem tenha medo de cobras, outros de aranhas, há quem receie ratos. Há quem tenha medo de alturas, alguns temem a morte, ou até mesmo a matemática. Há ainda os que têm medo de grandes praças ou de multidões. Chama-se agrofobia. E filofobia, sabem o que é? Esse eu sei. É menos apaixonarmos. Eu cá tenho medo de ninguém se apaixone por mim. Mas pronto. E tu? Tens medo do quê? Das ondas enormes dos supertubos? Não vamos falar sobre aranhas gigantes ou palhaços assustadores, nem até mesmo daquele professor que diz isto vai sair no teste. Vamos falar dos outros medos. Aqueles que não aparecem nos filmes de terror, mas que aparecem às 3 da manhã, quando estamos a tentar dormir. Medo de falhar, medo de não ser suficiente, medo de não saber o que fazer da vida aos 18 ou aos 30 anos. Medo de falar em público, medo de ser julgado, medo de não saber o que é que estou a fazer da vida, por mais que toda a gente saiba. Spoiler alert. Ninguém sabe exatamente o que está a fazer. Alguns só fingem melhor. Quem nunca ficou com o cabelo em pé? Com o sangue gelado? Quem nunca mudou de cor? Enfim, quem é que nunca se borrou de medo? Pois, e ainda há pessoas que dizem, não tenhas medo. Como se o medo tivesse um interruptor, tipo Wi-Fi. Ok, obrigado. Não tinha pensado nisso. Medo, podes-te ir embora. E o medo responde, não, vou só sentar-me aqui ao teu lado. A verdade é que ter medo é normal. E não significa fraqueza. Na verdade é um sinal que nos importamos. O problema não é sentir medo. O problema é achar que estamos sozinhos nele. Mas não estamos. Até aquela pessoa que parece ser super confiante tem medo. Só que talvez de coisas diferentes. A primeira coisa a fazer é falar. Com amigos, colegas, professores, família. Ou até mesmo escrever o que sentimos. Sim, e a segunda coisa é não exigir perfeição. Errar faz parte do caminho. É necessário para aprender. O terceiro passo é dar um passo cada vez. Não precisamos resolver a vida toda hoje. Às vezes só precisamos resolver o dia de hoje. E se o medo estiver apesar de sim demasiado, podemos simplesmente falar com um profissional. Não é fraqueza, é coragem. E se estás a ouvir isto e a pensar, isto é mesmo para mim, então fazer este podcast já valeu a pena. Porque sentir medo não te define. O que te define é continuares com ele. Vamos ler um texto inspirador do Pedro Chagas Freitas, um escritor muito conhecido, que este ano já esteve na nossa escola. O medo é o começo. É sempre o medo. Não o medo instintivo de um precipício ou de uma faca. Esse salva-nos. O que começa tudo é o medo tóxico, o de ideias, de diferenças, de perguntas. O medo que, como bolor no pão, alastra sem se dar por ele. Quem teme, não pensa. Quem não pensa, começa a querer fórmulas, slogans, culpados. Começa a desejar chefes. O segundo passo é o ódio. A ignorância precisa de uma bengala. O ódio é leve, portátil, reconfortante. Odiar o que me escapa, odiar o que não domino, odiar o que me pode magoar. O ódio é o cobertor térmico da fragilidade. Sim, e o oposto do medo não é a coragem, é o riso. Porque o riso é a forma... O riso, o humor, é a forma de pensamento mais elevada. É estar acima da ameaça. É uma maneira de sobreviver à nossa existência. Sabiam que o tema do Plano Nacional de Arte este ano letivo é a pergunta e em vez do medo? As escolas de Peniche recolheram como resposta a esta pergunta as redes. Redes digitais, redes artísticas, redes de conhecimento, redes de amigos, redes de solidariedade. Vais ouvir falar muito sobre este tema. E assim terminamos mais um podcast de alunos para alunos.